Boa tarde. Nós estamos com um caso aqui de prótese dentogengival anterior, do 13 ao 23, que nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração de caracterização intrínseca de região anterior, ok? Então aqui nós temos algumas massas e vamos mostrar para vocês como é que a gente trabalha. Aqui nós temos aqui, ó, já aplicado, que nós adiantamos a dentina, tá? Então nós colocamos aqui a dentina na cor A1 e em região cervical por baixo nós colocamos a dentina NA1, que é um pouco mais cromatizada. Então, aplicado após essa primeira camada de dentina, nós vamos colocar alguns efeitos e vamos levar para fazer a primeira queima, ok? Então aqui nós vamos trazer algumas linhas de mamelons. Vocês podem ver, nós vamos fazer os mamelons em região anterior, ok? E vamos falando sobre o passo a passo como a gente trabalha, tá? Então são pequenas porções que são levadas para a construção dos mamelos, para que não dê um efeito de linha reta, não ficar marcando uma linha reta, que a gente trabalha com esses mamelos, dentes anteriores, incisivo central, 3 pequenas porções, 3 mamelos, 3 linhas. Tá? Aí nós vamos aqui para os incisivos laterais. Dois mamelos. Depois a gente vem trabalhando a individualização. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz a individualização depois de aplicar todos os mamelos. Aqui na região de canina, a gente leva apenas um mamelo central aqui para a ponta. Região de canina, apenas um mamelo. Incisivo lateral que faltava, 2, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver. Bom, e aqui a gente, basicamente, a gente não trabalha fazendo os cortes cutback para levar depois o mamelo. A primeira queima a gente faz a individualização dos elementos. Tá? Passa para a região palatina e evidencia o posicionamento dos mamelos para que eles não fiquem empenados, torto, de posição inadequada. Aqui a gente passa, evidencia e traz ele para a região lingual, ou palatal, como queiram chamar, tá? São pequenas micro porções para que o trabalho não fique aquele trabalho monocromático, tá bom? Então a gente está aqui envolvendo a ponta do dente com os mamelos, evidenciando aqui a região dos mamelos. E agora nós vamos virar aqui e mostrar para vocês, tá? Aqui a gente vem e faz uma leve varredura para receber uma segunda camada. A gente vai fazer aqui uma leve varredura. Sempre lembrando que a porcelana, a cerâmica, ela não pode ficar totalmente seca, tá? Então tem que ter o controle de umidade para ir recebendo as outras porções, tá? E aqui agora nós vamos com um
pouco de efeito Sunbright, que nós usamos aqui na região palatal, lingual ou palatal. E a gente usa uma pequena porçãozinha para que dê aquele efeito, o nome já próprio já diz, Sunbright, efeito pôr do sol. Pequeno efeito laranja dentro da ponta, na região anterior. Vejam só que nos laterais a gente coloca apenas uma porçãozinha, nos incisivos 2 porções. E no canino também evidencio uma pequena porção por palatina em região anterior. Feito essa fase, vocês podem observar, nós temos todo o controle de umidade. Lembrando, cerâmica não pode ficar totalmente ressecada devido ao ar-condicionado e tal. Então a gente vai sempre controlando essas camadas. Agora nós vamos usar aqui a massa, o Aqua Blue e o T-Blue. O Aqua Blue, que é um pouco mais forte, nós vamos levá-lo para a região distal do elemento, tá? Distal do dente. A região distal, a gente está levando aqui o efeito Aqua Blue, todos eles, todos os elementos, na porção distal do elemento. E pequena e leve porção fechando o contorno de mamelos. Vocês vão ver que depois nós vamos trabalhar com a outra massa, que é o T-Blue, na região mesial do elemento, tá? Feito essa montagem do Aqua Blue, nós vamos agora com o T-Blue, trazendo um pouco nas regiões mesial. Lembrando que são pequenas porções, nas regiões mesiais. As regiões distais são mais evidentes, as regiões mesiais elas são menores as porções, e ela por si só a gente coloca fechando aqui lateralmente os incisivos, tá? Como vocês podem ver, a gente está trabalhando aqui já deixando mais ou menos, preservando um pouco a forma. Forma, os contornos e a estética, tá? Olha aqui, vocês podem ver aqui, podem dar um zoom, tá? E nós temos aqui agora um pouco de creme white, que é uma massa de efeito branca, propriamente dita. Nós levamos uma leve ponta de porção branca na ponta de canino. Lembrando que temos sempre que umedecer o trabalho, não perder o controle de água. E esse branco muito sutil, para que ele não venha marcar muito o seu trabalho. Então essa caracterização ela é intrínseca. Veja que são leves, pequenas as porções, apenas uma leve linha, tá? Ela vai trabalhar aqui mais ou menos um pouquinho na região distal e um pouco na região mesial, sem nada de quantidade exagerada, ok? Então eu basicamente fiz esse lado e vou mostrar para vocês aí, e nós vamos agora trabalhar no outro lado, no outro hemiarco, ok? Então, repetindo novamente, como trabalhamos aqui com os mamelos, usamos o Sunbright, fazendo aqui o complemento por lingual, e agora vamos usar o Aqua Blue e posteriormente o T-Blue, mais suave. Então, aqui na região mesial, Aqua Blue novamente, como vocês podem ver, representei ele aqui com a cor azul mais forte, tá?
sempre aqui, ó. Lembrando sempre que essa varrida com pincel aqui, ela tem que ser sempre puxada, camada sobre camada, para que não fique aquelas porções marcando no elemento dentário no trabalho. Então, região distal, um pouco de Aqua Blue, que é um pouco mais forte, tá? Vamos aqui dar um pequeno toque aqui. E agora vamos usar o T-Blue na região mesial de cada dente. Um pouco mais suave. Queremos evidenciar tanto a região mesial do elemento. Lembrando também que a região mesial, esse efeito azulado, ele é um pouco mais leve e não vai totalmente até a ponta incisal do trabalho. Então, como estou mostrando aqui, ó. Tá? Você pode completar um pouco aqui para depois fazer a separação. Então não tem muito segredo. Tá bom? E aqui, complementada essa parte, a gente vai na região lingual ou palatal e faz o envelopamento, complementando novamente com as mesmas massas, região mesial e distal. Estou aqui na distal dos elementos, colocando o Aqua Blue, para depois vir com o T-Blue. Pronto, aqui foi colocado os efeitos Aqua Blue e agora a gente vem com pequenas porções do T-Blue, contornando a sua coroa. Sempre lembrando que as porções são leves, pequenas, você não carregar demais a estratificação do seu trabalho. Veja que são pequenas porções, ó, aí, ó, tá? E a gente vai apenas envelopar aquilo que a gente trabalhou na região vestibular. Essa cerâmica Noritake, ela tem em torno de 20% de contração na primeira camada. Então a gente tem que estar um pouco atento à questão de tamanho, um pouco mais evidenciado, um pouco maior. Posteriormente ele vai sofrer contração, tá? Não se preocupe muito com isso agora. Então aqui, ó, mostrar para vocês, nós temos aqui mais ou menos a parte, vamos dizer assim, estrutural de primeira camada praticamente pronta. Vejam aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar com um pouquinho da área de gengiva, tá? Isso para ganhar um pouco de contração nas seguintes camadas, não ser tão não ter bastante contração deformando os seus elementos dentários. Então vejam aqui que eu estou representando aqui a gengiva G3, gengiva 3, estou evidenciando ela aqui nas regiões interdentais cervical aqui, estou fazendo um pequeno complemento. Aqui na próxima queima esse trabalho não tenha tanta contração. Então a gente já vai trabalhando aqui um pouquinho o contorno gengival. Levando a gengiva 3, toda a região interdental. É uma gengiva um pouco mais